Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuação ainda ao estudo da sintaxe e dentro do período composto. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre as orações subordinadas e hoje a gente vai ver as orações coordenadas. Então, a principal característica da oração coordenada, qual é a diferença? Eu não tenho a dependência sintática, eu tenho uma independência. A oração coordenada, ela não precisa de uma oração principal para que ela faça relação, como a gente viu, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então eu tenho orações distintas, independentes, e o que faz essa oração ser coordenada? Justamente uma conjunção. A conjunção, ela vem no início da oração coordenada sindética e ela traz um sentido. Então, dependendo do sentido da conjunção, eu vou unir essas duas orações e vou ter 5 classificações diferentes que a gente vai ver daqui a pouco. Então, dentro das orações coordenadas, nós temos 2 tipos, primeiramente. A oração coordenada assindética, que é quando eu não tenho a presença da conjunção, é a que não inicia por conjunção. E temos as orações coordenadas sindéticas, que eu tenho 5 tipos de conjunções diferentes, ok? Então, aqui, retornando. Dentro da oração coordenada, o que são? São orações independentes, ok? Que podem ser sindéticas ou assindéticas. A oração coordenada assindética, como que eu posso aqui mostrar para vocês dentro do exemplo? Eu tenho aqui, como eu sei que eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos. Eu tenho o verbo estudar e tenho o verbo passar. Quando eu digo que eu estudei e passei na prova, eu tenho uma conjunção, que no caso aqui é o e que vai unir essas 2 orações. Mas nesse caso, eu estou falando somente da primeira oração em vermelho, que é eu estudei, a primeira ação verbal aqui. Eu não tenho uma conjunção unindo essa oração. Então ela é uma oração coordenada porque ela é independente e ela é assindética. Eu não tenho a presença da conjunção. A sindética é a segunda oração que eu tenho a presença da conjunção, como vocês vão ver aqui agora. A oração coordenada sindética. Eu estudei, eu repeti o exemplo, e passei na prova. Agora sim. E é a conjunção aditiva que traz a segunda oração, que é a nossa oração coordenada sindética. Observe que a oração sindética é a que se inicia pela conjunção, sempre. E a que não tem a conjunção será sempre assindética. Nós temos aqui os 5 tipos de oração coordenada. Sindética, nós temos as sindéticas aditivas. O que acontece numa oração aditiva? Eu somo uma ideia, vem de adição. Adversativa, a adversidade é o contrário, eu vou ter uma oposição. Explicativas, que é quando a oração que traz a conjunção explica o fato da oração assindética. Temos as conclusivas, que dá uma ideia de conclusão, e a alternativa, que vai alternar entre uma e outra. Então a gente vai ver agora um exemplo de cada oração dessa. Então a oração coordenada sindética aditiva, qual é o papel dela? Há uma ideia de soma, de adição em relação à oração assindética. Então quando eu digo que nós trabalhamos e recebemos o salário, eu tenho a primeira oração assindética, sem conjunção, nós trabalhamos. Só que nós trabalhamos e recebemos o salário. É uma oração independente sintaticamente porque ela não exerce nenhuma função sintática. Nós temos aqui um sentido das 2 ideias? Sim, a conjunção que mostra. Agora, a oração coordenada sindética adversativa. Nós trabalhamos, mas não recebemos o salário. Agora já ocorre uma mudança. Qual é a mudança? A conjunção e sai e entra a conjunção mais, que é a ideia de adversidade. Aqui nós temos uma observação. Note que a oração sindética traz uma ideia de adversidade, algo contrário. Só que a conjunção e, que nós vimos lá como aditiva, ela também pode ser adversativa. Nesse exemplo aqui, nós trabalhamos e não recebemos o salário. Então a gente nunca vai classificar somente pela conjunção. Eu tenho que entender o sentido das orações. E se eu perceber, eu posso colocar esse e no lugar desse mais. Esse e tem um caráter adversativo e não aditivo. A oração coordenada sindética explicativa. O bebê está faminto, pois chora muito. Aqui você explica o fato do bebê estar faminto. Você simplesmente explica, não é uma relação de causa e consequência como nós vimos lá na oração subordinada. É somente uma explicação do fato da oração coordenada assindética, ok? Oração coordenada sindética conclusiva. A gente vai perceber que a conjunção logo é uma conjunção que traz uma ideia de quê? Vai introduzir uma conclusão da oração anterior. A aluna estudou, logo ela passará na prova. Então aqui é uma conjunção de conclusão.
traz uma oração coordenada sindética conclusiva. Oração coordenada sindética alternativa. É só lembrar de alternância. Se vocês perceberem, a própria palavra já traz o sentido daquela conjunção. Aqui nós temos a conjunção ou. Ele foi ao mercado ou ainda está em casa. Eu tenho duas informações que se alternam. É uma coisa ou outra. Na oração alternativa, a gente poderia ter aqui duas conjunções, porque esse tipo de oração pode aparecer duas vezes. Eu poderia dizer ou vai ao mercado ou ficará em casa, por exemplo. Seria um outro exemplo, mas eu teria ou, duas conjunções. Então seriam duas orações sindéticas alternativas. Pessoal, para facilitar o estudo de vocês dentro dessas orações, eu vou pedir para que vocês pesquisem também, voltem um pouquinho na morfologia e deem uma olhada lá nas conjunções coordenativas, ok? Até o próximo encontro.